Uma máscara para Nonato. Ainda há esperança de termos Nonato no Fla-Flu. Diferente do que foi noticiado antes, da impossibilidade de ele estar em campo. Porque o Thiago Silva treinou, até o Lelê apareceu, mas nada do Nonato. O problema do Nonato não é físico. Ele não teve uma distensão, ele não teve um problema de articulação, joelho e tornozelo. Foi uma fratura no nariz. E ele já operou, está no processo de recuperação, e ele só poderia estar em campo no dia 17 contra o Flamengo com uma proteção que é muito comum na Europa, até mesmo no Brasil a gente já viu isso, uma máscara que deve ser moldada conforme o rosto do jogador para não incomodar durante a partida. E o Fluminense encomendou essa máscara e há possibilidade, tem gente falando nas redes sociais de que há fotos até do Nonato já com a máscara, mas não vazou, não apareceu em lugar nenhum. Eu acho que não é verdadeira a informação. Mas a informação que é trazida é de que essa máscara deve estar à disposição do jogador na segunda-feira. É ele colocando a máscara, entrando em campo, participando das atividades, treinando. A partir de segunda, ele tem segunda, terça, quarta, se ele participar dos 3 treinamentos, beleza. Não sei de ritmo de jogo, se vai pesar a parte física, porque ele está sem treinar no campo já desde do último jogo, acho que foi contra o jogo contra o Botafogo, que ele teve problema. Então é muito tempo sem treinar, não sei se esses 3 dias, segunda, terça e quarta, seriam suficientes para colocá-lo em campo contra o Flamengo. Mas a expectativa é que ele apareça no campo com essa máscara na segunda-feira. A situação do Thiago Silva, ele havia apresentando dores, né? Por isso que ele não estava indo a campo, estava fazendo apenas academia, a parte física, musculação. Ele também não teve uma contusão séria, apenas ele se queixava de dores e foi preservado nos últimos jogos do Fluminense. Mas agora ele já participou das atividades dentro de campo, já está fazendo, já não se queixa mais de dores, então é natural que segunda, terça e quarta ele participe normalmente e na quinta-feira esteja em campo para comandar a defesa. Boa notícia com relação ao Thiago Silva. Eu acho que também a notícia com relação ao Nonato dá um pouquinho de esperança a gente contar com ele para o jogo contra o Flamengo. Então, Thiago Silva sem dores e o Nonato no aguardo de sua máscara para participar dos treinamentos antes da partida. A notícia boa é do Serna. O Serna é um jogador de explosão, um jogador de velocidade, um jogador de correria. Ele teve um problema muscular. A previsão dada até pelo GE, é de que ele ficaria 2 meses se recuperando, né? 1 mês e meio para poder voltar ao campo, fazer a transição, preparação física, né? Então ele perderia toda a temporada. Aí as coisas vão se atualizando, porque futebol é assim, também depende muito do corpo do jogador. Tem jogador que demora para se recuperar e tem jogadores que se recuperam mais rápido. Então a nova previsão do departamento médico do Fluminense é que o Serna esteja recuperado no período de 1 mês. Aí, dependendo da recuperação dele, se for acelerado ou não, os últimos jogos do Fluminense ele pode estar à disposição do Mano Menezes. Então, ele não perderia a temporada toda de 2024, ainda podendo pegar ali os últimos jogos. Então, vamos fazer um cálculo aqui, 1 mês de recuperação, dando uns desconto aí, ele voltaria no jogo contra o Fortaleza, no dia 20 de novembro. Então ele ainda poderia jogar contra o Fortaleza no Maracanã, contra o Criciúma também no Maracanã, contra o Atlético Paranaense valendo pelo segundo turno, Cuiabá e Palmeiras. Se tudo correr bem, ele ficar recuperado durante 1 mês desse problema muscular, fazer a transição tudo bonitinho, acho que lá para o dia 20 de novembro, ou no mais tardar no dia 24 de novembro, no jogo contra o Criciúma, aí ele pegaria Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras. As últimas rodadas nós teríamos o retorno do Serna. Boa notícia, pelo menos ele não perdeu a temporada toda. Então a atualização sobre os contundidos é essa. Thiago Silva sem dores, participando normalmente dos treinamentos. Nonato aguardando a máscara para participar dos treinos de segunda, terça e quarta. E o Serna voltando depois de 1 mês, não perdendo, ainda bem, toda a temporada.
Agora eu vou chamar a atenção de vocês com relação a isso aqui, que é uma queixa aqui do canal e também de outros canais que são isentos. O menino Cauã Elias, o centroavante, que é jovem, centroavante de base da seleção brasileira, sub-17, subiu com os problemas físicos do Cano, e quando subiu para a equipe profissional, subiu com muita personalidade, assumindo a centroavância do time, fazendo gol, sendo artilheiro do time. Mostra que ele é um jogador prematuro, que é um jogador que vai fazer muito sucesso na carreira. E o mundo, né, a Europa, os clubes europeus estão de olho nesse jogador. Um jovem valor, jogador novo, atacante, que chama muita atenção do futebol europeu, principalmente com relação aos jogadores brasileiros. Eles gostam de atacantes brasileiros. E eles brilham no mundo todo, desde Romário, Ronaldo Fenômeno e outros aí que começaram no Brasil e brilharam na Europa. Então, sempre Neymar, sempre chama atenção atacantes brasileiros, ainda mais jovens. Então chegou a notícia, foi publicada lá no Diário AS, da Espanha, publicou que o Real Sociedad esteve perto de contratar o Cauã Elias na última janela por quase 20 milhões de euros. Valor solicitado pela diretoria do Fluminense. Se isso for verdade, que a diretoria do Fluminense quis vender um jovem centroavante de 17 para 18 anos, com passagem pela seleção brasileira, titular do Fluminense nessa última janela, no meio do ano, nessa última janela, o Cauã Elias era a referência do time. O Cano estava ali meio barro, meio tijolo, problema no joelho, problema no tornozelo. Se é verdade que o Fluminense estipulou um valor que já acho que é errado, de falar, ó, eu quero tanto pelo jogador, não. O cara dá o valor e você recusa ou aceita. Ou bota o valor lá em cima para começar a negociar para chegar onde que agrada. De 20 milhões de euros por um centroavante jovem, titular da sua equipe, cara, isso em algum momento no Fluminense tem que acabar. Esse negócio de vender jogadores da base. Aí você vem numa semana em que o Felipe Melo fala que vai renovar o contrato, vai encerrar a carreira no próximo ano, vai jogar o Super Mundial. Aí você vê um monte de jogador veterano. Renato Augusto, que tem contrato com o Fluminense e não joga. Terãs, paga 14 milhões de reais para o jogador, o cara não joga. Então, aí a gente vê um tipo de notícia dessa, o Fluminense falando que quer 20 milhões pelo Cauã Elias. Se for verdade, mas é o Diário AS, é um jornal sério da Espanha, de que um clube espanhol, que é o Real Sociedad, não é o Real Madrid, não é o Barcelona, é o Real Sociedad, e quase levou o jogador no meio do ano, na última janela, por 20 milhões de euros. Porra, em algum momento, a diretoria do Fluminense precisa, mandar um recado para o mercado que não é chegar aqui qualquer valor que você oferecer para um jovem jogador e você vai levar. Isso tem acontecido muito, não só nessa gestão do Mário Bittencourt, em outras, as anteriores. Qualquer um que chega aqui e já está mapeado, já está na cara da diretoria do Fluminense, independente de quem estiver na presidência, de que o valor que for oferecido por algum moleque de Xerém, o clube vai liberar. É assustador, é preocupante. Você lendo uma notícia num jornal, no site importante da Europa, que é o Diário AS, que o Fluminense estipulou o valor do Cauã Elias em 20 milhões de euros. Em algum momento, isso precisa acabar. Se não acabar agora na gestão Mário, que acabe na próxima gestão, do Fluminense tratar, valorizar, ter mais responsabilidade com os cofres do clube. E responsabilidade com as pratas da casa, com os jogadores feitos em Xerém. Não se vende um jogador por qualquer preço. Dessa forma. Se isso realmente for verdadeiro, cara, o Fluminense vai ficar dependendo de trazer jogador em final de carreira, como trouxe nos últimos anos. William Bigode, Felipe Melo, Marcelo, e outros. E não privilegiando, e não dando o devido valor, não valorizando os moleques da base. Quando aparece qualquer clube aí, o Real Sociedad da vida, quase leva o jogador na última janela. E quem ia jogar de centroavante? Se o Fluminense realmente negocia o jogador no meio do ano.
Quem é seu centroavante do Fluminense pro restante da temporada, com o Fluminense brigando para não cair? Pô, que é isso, Fluminense? Vamos tratar o clube com mais profissionalismo, né? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, até o próximo vídeo. Fui!